Eu acredito que essa CPI da Previdência Social, que foi instalada na semana passada, vem num bom momento para que nós possamos fazer um forte debate sobre as contas públicas da Previdência brasileira, deixar claro quem são os grandes devedores da nossa Previdência e, acima de tudo, esclarecer para a sociedade de que esse governo falta com a verdade, ou melhor, esse governo traidor é um mentiroso. A Previdência Social urbana do INSS, no período de 2008 a 2015, ela foi financeiramente equilibrada, ou seja, o que nós arrecadávamos era suficiente para pagar todos os benefícios e ainda sobrava um bom volume de recursos. Para ter uma ideia, em 2007, no início do segundo governo Lula, essa Previdência, entre o que nós arrecadávamos e o que nós pagávamos, faltou 22 bilhões de reais. Em 2007, é feito um conjunto de mudanças, incorporando aqui o Simples Nacional e passamos a ter uma formalização muito forte dos contratos de trabalho, tivemos o pleno emprego até 2014 e uma valorização significativa do salário mínimo, da massa salarial. E já em 2009, essa Previdência, o que nós arrecadamos, deu para pagar tudo o que era da área urbana e sobrou 2,4 bilhões de reais. Nesse período, nós reconhecemos 5 milhões e 400 mil ações com sentenças favoráveis que tinha na Justiça brasileira a favor, particularmente, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores que se aposentavam por idade, porque tinha dificuldade em comprovar o seu tempo de contribuição em face da alta rotatividade. E ali, com tudo isso, nós tivemos já a cobertura dos 22 bilhões do ano de 2007 e sobrou 2 bilhões e 400 milhões de reais. Esse processo continuou aumentando as receitas da Previdência do INSS urbano e entre 2011 e 2014, entre o que nós arrecadávamos, o que nós pagávamos, sobrava mais de 30 bilhões de reais, mostrando de que a Previdência Pública brasileira, que tem hoje algo em torno de 32 milhões de aposentados e pensionistas, quando é administrada com seriedade, com pessoas competentes, ela é financeiramente equilibrada. Em 2011, entre o que nós arrecadamos e o que nós pagamos, sobrou 29 bilhões de reais. Esse montante subiu para 33 bilhões de reais em 2012, chegou a 31 em 2013, em 2014, 30,7. Já em 2015, quando começa a pauta-bomba, quando começa a ação dos golpistas para desestabilizar a presidenta Dilma, veio um projeto de iniciativa da Câmara Federal, coordenada pelo ex-presidente Eduardo Cunha, em que desvinculava os recursos da folha de pagamento e passava para o faturamento. E esse processo, só o fato de mudar de faturamento, da folha de pagamento para faturamento, não era o problema. O problema foi o percentual que se fixou em 1,5% sobre o montante do faturamento. E 4 mil empresas, em 2015, levaram esses 30 bilhões de saldo positivo da Previdência Social. Não satisfeito, no dia 13 de maio de 2016, foi editada uma medida provisória acabando com o Ministério da Previdência, e o cofre da Previdência foi para o Ministério da Fazenda. E naquele ano, 2016, o ano passado, foi dado um rombo na Previdência Pública Urbana, a contributiva, de 46 bilhões de reais. E é por isso que o Senado Federal, através de mais de 60 senadores da República, resolveram criar essa CPI da Previdência para saber por que o Ministério da Fazenda, em um único ano, uma Previdência que era financeiramente equilibrada até 2015, no primeiro ano deste governo ilegítimo do senhor Temer,
leva a um prejuízo de 46 bilhões de reais. E esta Previdência Geral do Brasil, ela é constituída de 4 grandes grupos. Uma é a Previdência dos Militares, o que foi feito no início dos anos 2000 e consolidado em 2003 com a Emenda Constitucional 41. Ali acordamos de que a previdência específica dos militares, a exemplo de todos os outros países do mundo, eles não contribuem para a sua aposentadoria, porque os militares dão a vida em defesa do território nacional e dos interesses do nosso Estado, o Estado brasileiro. Por isso, eles contribuem para as pensões, com 6% do seu soldo, e esse montante tem contribuído para diminuir o subsídio do Estado brasileiro. Até 2002, as filhas dos militares solteiras tinham uma pensão vitalícia. Esse processo foi extinto e as regras da pensão para as filhas dos militares, dos seus dependentes, de 2003 para cá, são as mesmas regras dos demais servidores civis da União. E este processo, que lá em 2002, o Estado investia com a previdência e com a pensão dos militares, era quase 1% do produto interno bruto, e acordamos com eles para que este percentual fosse reduzido para 0,5% do produto interno bruto, como acontece na maioria dos países. Já em 2013 e 2014, antes do golpe do Estado, antes desse processo em que nós assistimos de desmonte da economia brasileira, da política brasileira e de um Estado autoritário em que assistimos hoje. Esse percentual de investimento na previdência dos militares era entre 0,56% e 0,54%, quase o 0,5% acordado. E em 2030 é o prazo determinado para que possamos efetivamente equilibrar essas contas da previdência específica dos militares, ficando em 0,5% do produto interno bruto. Esses que defendem o interesse do mercado, que querem prejudicar esse segmento da segurança nacional, estão dizendo que é preciso que os militares custeiem a sua própria previdência. Em lugar nenhum do mundo isso existe. Já a previdência dos servidores civis da União, que são os servidores do Poder Judiciário, a magistratura brasileira em todos os níveis, o Poder Legislativo, o Poder Executivo na área civil, incorporando as suas autarquias, as suas fundações, o que nós acertamos lá em 2003 é que aqui nós teremos a contribuição do Estado como empregador em 22% sobre a folha. Até 2003 não se escriturava a contribuição do Estado como empregador. A partir de 2004, escritura-se regularmente esse montante de 22% sobre a folha para dar transparência e acordamos de que em 2040 não terá subsídio da sociedade brasileira para a previdência própria dos servidores civis da União e dos 3 poderes. Esse processo, lá em 2003, representava algo em torno de 1,7% do produto interno bruto. Após 2003, em que foi extinta a aposentadoria por tempo integral e com a paridade para todos aqueles que tomaram posse a partir de 2004, e asseguramos o direito, a expectativa de direito para aqueles que tomaram posse até 2003, porque essas eram as regras do concurso público, da legislação. E aqueles que tomaram posse após a criação do Fundo de Previdência do Servidor Público, que é o FUNPRESP, o teto é exatamente o teto do regime geral de 5.531. E este processo chegou em 2000
2014 e 2015, a 1,08 a 1,07 do Produto Interno Bruto, e em 2040 ele será zerado, num processo construído com muito esforço por toda a sociedade brasileira. Naquele ano de 2003, em que nós aprovamos a Emenda Constitucional 41, foi definido também de que a Previdência Pública Urbana, que é o INSS, o que ele arrecada, seria suficiente para cobrir o que ele paga todo mês, todo ano, e isso se materializou, como eu já disse, entre 2009 e 2015. E este rombo de 2016 para cá só acontece depois que o cofre da Previdência foi para o Ministério da Fazenda. E não esqueçam de que o segundo maior devedor do INSS, da Previdência Brasileira, é o Grupo JBS, como consta na página do Ministério da Fazenda. E devemos lembrar também de que o presidente da holding internacional do Grupo JBS era o senhor Henrique Meirelles até o mês de maio, quando ele deixa a presidência da holding do Grupo JBS para assumir o Ministério da Fazenda, extingue o Ministério da Previdência e passa também a administrar as receitas da Previdência Social, ou seja, o segundo maior devedor da Previdência Social está exatamente sobre a subordinação do Ministério da Fazenda. E a Previdência Rural, que grande parte dos empregadores não contribuem na Previdência Rural, o agronegócio exportador, que é o segundo setor mais lucrativo da economia brasileira, não paga um centavo para a Previdência Pública desde 2002, quando foi aprovada a Emenda Constitucional número 33 de 2002. Essa Emenda Constitucional determina que nenhum grande produtor do agronegócio exportador brasileiro contribui com um centavo para a Previdência Social. Ou seja, a Previdência Social, essa que hoje está retirando o direito dos mais pobres, subsidia o agronegócio exportador com mais de 8 bilhões de reais por ano. E nós precisamos revogar essa emenda constitucional para que o agronegócio exportador, que é o segundo setor da economia mais lucrativo, voltem a contribuir com a Previdência Rural e, com isso, diminuir o subsídio que ali existe. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal recentemente determinou que a contribuição para o Fundo Rural dos grandes empresários, aqueles que estão fora do Simples Nacional, deve voltar a contribuir, ou seja, aqueles que estão fora da agricultura familiar devem contribuir com a Previdência Social. Evidentemente que esse é um tema que está num forte debate no Congresso Nacional e eu espero que eles voltem a contribuir para diminuir o subsídio que o Estado hoje paga para a Previdência Rural. Portanto, o desenho que foi feito pelo Constituinte de 88, pela sociedade brasileira, reafirmada a Emenda Constitucional 41 de 2003, o único setor que seria subsidiado pela sociedade brasileira com recursos da Seguridade Social é a Previdência Rural e a Previdência dos militares. E é isso que o mercado não quer aceitar. Por isso, estão alterando a idade da mulher trabalhadora rural, que hoje se aposenta aos 55 anos de idade, alterando para 65 anos de idade. É um acréscimo de 10 anos. É verdade que o relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados está fazendo alguns ajustes para tornar mais palatável esse procedimento que retira o direito das mulheres trabalhadoras rurais. Acrescentam-se 10 anos a mais na vida dessa trabalhadora e isso representa uma retirada de 130 salários mínimos que nunca mais esta trabalhadora vai receber, com forte impacto na economia municipal, em especial nos municípios da minha região, a região Nordeste do meu estado, o estado do Ceará.
Da mesma forma, as professoras do ensino infantil, da creche, da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, que hoje se aposenta aos 50 anos de idade, está sendo elevado para 65 anos de idade, ou seja, é um acréscimo de 15 anos na vida dessa professora que cuida das crianças da creche, que cuida das crianças na pré-escola, que cuida da adolescência no ensino fundamental e no ensino médio. Isso não é razoável. Não satisfeito com isso, para que ela se aposente com o mesmo salário que hoje se aposenta, com 25 anos de contribuição, essa professora terá que contribuir, no mínimo, mais 24 anos, porque eleva para 49 anos o tempo de contribuição para que essa professora se aposente com o salário do mês. É verdade que este relator na Câmara Federal está fazendo uma pequena alteração, trazendo esse tempo de contribuição para 40 anos. Mesmo assim, são 15 anos de contribuição a mais sobre aquela que hoje ela faz para receber o mesmo valor. E é por isso que toda a sociedade brasileira está se organizando, está protestando e dizendo a esse governo ilegítimo, ele não vai fazer isso através da pressão das ruas, nas entidades organizadas e junto aos congressistas, sejam eles deputados federais ou senadores. Nós temos convicção que o processo que foi aprovado em 2003 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva é justo, é equilibrado e traz regras que é compatível com o resto do mundo e com a realidade brasileira. E esta CPI, que nós estamos ali funcionando, eu apresentei ao lado do senador Paulo Paim mais de 100 requerimentos solicitando informações, solicitando documentos e convidando um conjunto de pessoas que integram o governo federal, que integram as entidades patronais, que integram as entidades dos trabalhadores e especialistas para que possamos fazer o trabalho minucioso, deixando claro para a sociedade de que de 1923 para cá, historicamente, se utilizam os recursos da Previdência para outras finalidades. Ainda em 1999, no início do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso, após a aprovação da emenda constitucional número 20, nós tivemos um posicionamento que determinamos que o BNDES, ao lado do IPEA, fizesse um levantamento do que foi feito com os recursos da Previdência de 1923 a 1988. E esse relatório foi produzido. E quando você o analisa e requisitamos que ele venha para a CPI, para ficar à disposição dos senadores e das senadoras, todas as grandes obras de 1946 a 2008 foram feitos com recursos da Previdência. Este prédio, Brasília, foi construída com dinheiro da Previdência Social no final dos anos 50, no início dos anos 60. Quando você analisa a ponte entre Niterói e o Rio de Janeiro, foi feito com dinheiro da Previdência Social. Quando você vê a Transamazônica, foi feita com dinheiro da Previdência Social. Se você volta à CSN, lá dos anos 40 ainda, toda foi construída com dinheiro da Previdência Social. Já em 2002, aprovaram essa emenda constitucional número 33, com meu voto contrário. Na época, eu era deputado federal. E ela tira, todo ano, mais de 8 bilhões de reais da Previdência Rural para dar para o agronegócio exportador. E nós não podemos concordar com isso. Estamos requerendo que o BNDES e o IPEA atualizem essas informações de 99 a 2016, para deixar claro que o problema da Previdência, ao longo da sua história, é gestão. E fui ministro da Previdência Social. Consegui, com o apoio do presidente Lula, regularizar muita coisa. E foi nesse curto espaço de tempo em que a Previdência foi financeiramente equilibrada, durante o segundo governo Lula e durante o primeiro governo da presidência Dilma Rousseff,
voltando a ser financeiramente desequilibrada de 2016 para cá, após o golpe parlamentar que foi dado e, principalmente, com a extinção da Previdência Social. Por isso, senhora presidenta Vanessa, eu vou agradecer o espaço concedido e vou ajudar o senador Paulo Paim na CPI da Previdência, que já começou há pouco tempo. Muito obrigado pelo espaço concedido.